Nós iniciamos o nosso momento de estudo bíblico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então agora já estamos no ar aí, né, gravando o nosso estudo. E a nossa anfitriã de hoje, né, a Luana. Então, Luana, a palavra está contigo, né, para saudar a todo mundo que está aí participando do nosso estudo de hoje. Muito bem, então tá, boa noite a todos mais uma vez, né? Obrigado por aceitarem o convite de estarem aqui no estudo. Como eu falei antes da gente começar a gravar aí, ou abrir oficialmente, eu estou na casa da vovó, para a vovó acompanhar aqui também, né, o estudo bíblico, e que é sempre bom, né, a gente crescer aí na palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Em mais esse nosso momento de estudo bíblico online. E como nós estamos aí na Semana da Reforma, e domingo, aliás, nós vamos ter um culto especial, né, lembrando a Reforma Luterana. A Luana hoje me passou uma música de tarde, achei essa música muito interessante, né, uma música tocada em viola, me lembrou muito da minha infância, né, porque eu me criei ouvindo rádio, e a minha família escutava rádios lá de São Paulo, né, e à noite tinha um programa sertanejo, e tocava moda de viola. Então, hoje, quando o Ana me mandou esse áudio, né, o vídeo, dessa música, né, que é sobre a reforma, e muito interessante a música também na sua letra, tá? Então, eu vou compartilhar aqui para nós iniciarmos aí o nosso momento de estudo. Nos anos 1500, já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo, sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão. Por Deus era enviado. Vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Muito bem, então, com essa moda de viola, né, nos lembrando 5 solas, né? 5 solas quer dizer somente, né? Então, ele vai citando ali somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente Jesus, né? Então, ele vai citando ali.
E tem tudo a ver também com essa nossa sequência de estudos em que nós estamos tratando da questão dos heróis da fé, né, que aparecem lá em Hebreus, no capítulo 11. E o nosso herói de hoje, né, então, é Jacó, né? Nós já estudamos Abraão, né, nessa sequência agora. Semana passada foi Isaac, né? Só lembrando um pouco da semana passada, né? Nós falamos de Isaac como o levantador de altares, né? E o cavador de poços, né? E hoje nós vamos falar de Jacó. Jacó, então, é também um dos patriarcas, né? Ele aparece ali em Hebreus 11, 21, né? A gente chama de galeria de heróis da fé, né? E ali justamente fala, né, que foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus, né? Esse é o texto lá de 11, 21. E depois a gente vai voltar, né, um pouco a essa história também, dessa bênção, né, de Jacó sobre todos os seus filhos, né, e também os filhos de José. Isso tem um significado especial. Nós já vimos um pouquinho na semana passada, na história de Isaac, né? Então, Jacó foi o filho gêmeo, mais novo de Isaac, né? Então, os gêmeos, né? Esaú e Jacó, uma história bastante conhecida, né? Então, a história de Jacó é uma das mais conhecidas da Bíblia, né? Eu até comentei na semana passada que se nós olharmos Abraão, Isaac e Jacó, as histórias de Abraão e de Jacó são conhecidas, então eles são heróis mais badalados. E da semana passada que nós vimos, né, o Isaac não era tão conhecido, se não se fala tanto, né? Mas Abraão, Isaac e Jacó, né, eles estão dentro dessa linha de patriarcas, né, e vai ser justamente a partir de Jacó que vão se formar as 12 tribos do povo de Israel. Aqui, então, um pouquinho dessa história, eu vou ler rapidamente o texto lá de Gênesis 25, 21 a 28. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações, você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve gêmeos. Então, o nascimento de Jacó, né, se nós olhamos aqui, eu já comentei isso semana passada, né, mas ela tem muita semelhança com a questão de Abraão e Sara, né? Também, Sara não podia ter filhos, e Rebeca aqui novamente. Então, a mesma história se repete, né, nessas 2 gerações. Então, tanto Rebeca, a esposa de Isaac, não podia ter filhos, assim como Sara também não pôde. Tá? E, nos 2 casos, há intercessão, né? Há um pedido a Deus para que Deus auxilie, Deus ajude nessa questão. Então, a oração, tá? Nesse caso. E as orações são atendidas, tanto no caso de Sara, como também no caso de Rebeca, né? E Rebeca, então, acaba gerando aos gêmeos Esaú e Jacó. O significado do nome Jacó, né? Isso é interessante, né? Vocês já viram em outros heróis que a gente sempre olha o significado do nome. Isso era muito comum, né? A gente olha os nomes no Antigo Testamento, eles costumam ter já um significado. Né? O próprio Moisés, né? Uma outra história muito conhecida, né? Que significa tirado das águas, e assim vai, né? Então, há inúmeros nomes, né? Que a gente consegue entender, talvez até a história ou a essência dessa personagem através do próprio nome dela. Né? Então, aqui também Jacó recebe esse nome por causa daquele episódio, né, em que ele está agarrado no calcanhar do irmão dele.
Mas é interessante, né, que Jacó é escolhido para dar continuidade à promessa, né? Lembram aquela promessa feita a Abraão, né, que nós estudamos, quando Deus diz a Abraão, vem cá, olha para o céu, conta as estrelas, diz, tão grande vai ser a tua descendência. E aqui, em Gênesis 25:3, né, diz, no seu ventre há duas nações, nós vimos isso há pouco. Você dará à luz dois povos inimigos, um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Interessante, né, quando a gente olha a história, né, e nós vimos isso um pouquinho já semana passada, a questão do que significa ser o filho mais velho. Deus havia prometido a Abraão que através de seu filho Isaque faria dele uma grande nação, né? Então, essa promessa feita a Abraão, ela continua com Isaque agora. Isaque é o único filho, né? Nós vimos isso. Agora tem 2 filhos, né? Mas a lógica seria de que o filho mais velho seria aquele que daria continuidade à questão da descendência, né? Era essa ordem hierárquica, vamos dizer assim, nesse contexto. Então, mesmo sendo gêmeos, mas Isaac nasce antes, né? Então, ele teria esse direito de ser o filho que daria continuidade também a essa promessa feita por Deus. Mas nós vemos ali, né, quando Deus fala com Sara, aliás, com Rebeca, ele diz, olha, o mais velho vai servir o mais moço. Então, há uma intervenção divina também, né, nesse contexto aí. E aí há aquele episódio, né, em que Esaú vende o direito de ser o filho mais velho. É interessante, né, quando a gente... Essa história também é conhecida, né, que Esaú vendeu o seu direito, né, de ser o filho mais velho. E isso está ali a partir do versículo 27, né? Vou ler aqui para a gente entender um pouco esse contexto. Os meninos cresceram, Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú, porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo, estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso colocaram o nome em Esaú, ou o nome de Edom, né, de onde vêm os edomitas, né, que é um povo, né, descendente de Esaú. Jacó respondeu, sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Quer ver parede por quê? Tanto é no meu grau. Esaú disse, está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esse direito de filho mais velho? Então, jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. É interessante, né? Eu gostaria que vocês guardassem esse último versículo aí, né? Que é um destaque nesse sentido, né? E depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. O que significava o filho mais velho, né? Nós precisamos entender, né? O que significa tudo isso, né? Qual a vantagem, podemos dizer assim, de ser o filho mais velho? No Oriente Antigo Próximo, né, naquele contexto lá, o filho primogênito, né, o mais velho, geralmente herdava, no mínimo, o dobro das posses do pai em relação aos outros irmãos. Além disso, ele também recebia uma série de privilégios, dentre os quais a posição de chefe social e religioso da família. Naquela parábola, né, do filho pródigo, que nós já estudamos, eu acho que vocês lembram, ali também tem a questão do filho mais velho e do filho mais novo, né? Claro que lá eles não são gêmeos, né? Mas o filho mais velho e o filho mais novo. Então, há aquela questão ali, né? Quando o filho mais novo pede para sair de casa, tal, pede o direito que lhe cabe e vai pelo mundo e um dia volta. O filho mais velho, então, por ser mais velho, ele já tinha uma série de privilégios também, né? Que lhe cabiam justamente por ser mais velho, né? Além de ficar em casa também, tá? Então, havia toda essa questão, né, de que
ser o filho mais velho, naquele contexto, tinha todo um status, do ponto de vista espiritual também, né? Então, era muito importante ser o filho mais velho. E, claro, né, aproveitando-se da fome do seu irmão, Esaú, que havia acabado de retornar do campo, Jacó comprou de Esaú o direito de primogenitura, né, como nós vimos, e insistiu em um juramento considerado irrevogável. Interessante, né, que ali ele fala que ele pediu para ele jurar. E aí eu coloquei como observação, né, que descobertas arqueológicas, isso hoje, né, que foram feitas lá na Mesopotâmia, há indícios, né, de que ser o mais velho poderia ser até negociado. Em alguns casos, ele parece que acontecia, que não era tão incomum assim, né, que alguns acabavam vendendo o seu direito de ser o filho mais velho, né, no contexto social também, né. Mas a questão do juramento é interessante, né, porque em muitos casos, juramentos como esse era válido perante um tribunal da lei. Hoje nós temos uma outra forma, né, nessa questão legal, enfim, como isso funciona. Mas naquele tempo, e a gente percebe muito isso, né, em todo o Antigo Testamento, essa questão do juramento, né, ela é muito presente, porque justamente ela tinha um valor legal, podemos dizer assim, né, naquele contexto. E ali também, né, Jacó, ele digamos, se vale disso e ele pede para o seu irmão jurar, né, justamente para, digamos, ter essa garantia legal de que esse direito agora lhe cabia. Eu trouxe aqui um pequeno vídeo, né, em forma de desenho, mas tem uma narrativa interessante, que é justamente agora essa história, né, quando Isaac está velho, tá? Então, esse acontecimento entre Esaú e Jacó, ele fica entre os irmãos a princípio, e talvez a mãe Rebeca sabia, mas o pai não. O pai não sabia dessa história. Então, o pai, na cabeça de Isaac, sempre Esaú era o mais velho. E vamos ver, então, acho que essa história é conhecida, mas vamos rever aqui um pouquinho, né, de como acontece depois essa questão da bênção. Quando Isaac já estava bem velho e enxergava muito pouco, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho, eu já estou bem velho e posso morrer a qualquer dia. Pegue o teu arco e as tuas flechas, saia pelo campo, casse alguma coisa e faça-me um ensopado saboroso. Faça isso para que eu coma e a minha alma te abençoe antes que eu morra. Rebeca, mãe de Esaú e Jacó, que tinha escutado o que Isaque falou para Esaú, foi e disse a Jacó: Ouvi teu pai dizendo a teu irmão Esaú que caçasse algo e lhe fizesse um ensopado bem saboroso, para que ele o abençoasse diante do Senhor antes de sua morte. Rebeca então disse a Jacó: Escuta-me e faça como estou te dizendo. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Eu prepararei um ensopado saboroso para teu pai, do jeito que ele gosta. Depois darei a você para que leve a ele e ele coma e abençoe você no lugar de seu irmão. Mas Jacó disse à sua mãe: Meu irmão tem mais pelos no corpo do que eu. Se meu pai me apalpar, descobrirá que não sou Esaú e eu serei visto como um enganador. Assim, trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Meu filho, que caia sobre mim essa maldição. Vá e faça o que lhe pedi, disse-lhe Rebeca. Jacó foi, pegou os cabritos e trouxe para sua mãe, e Rebeca fez o ensopado. Quando tudo estava pronto, Rebeca deu as melhores vestes de Esaú para que Jacó vestisse. E com as peles dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e o pescoço e deu-lhe o ensopado para levar até seu pai.
Quando Isaque escutou que o chamavam de pai, perguntou: quem é você? Mentindo, Jacó disse: eu sou Esaú, fiz como o senhor me pediu. Como que lhe cacei, para que a tua alma me abençoe. Então, pensando que Jacó fosse Esaú, Isaque falou: aproxima-te de mim. E quando Jacó se aproximou, seu pai o apalpou e, tocando suas mãos, disse: a voz parece de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Em seguida, Isaque comeu o ensopado e bebeu o vinho que Jacó lhe trouxe, e depois disso lhe disse: aproxima-te de mim agora e beija-me, meu filho. Quando Jacó se aproximou e o beijou, Isaque, sentindo o cheiro das vestes de Esaú, o abençoou, pensando que ele era realmente Esaú. E disse: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu, dos lugares férteis da terra e abundância de trigo. Que os povos te sirvam e nações se encurvem diante de você. Seja o Senhor de teus irmãos, e sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. Mais tarde, quando Esaú voltou da caça, fez um ensopado bem saboroso, conforme seu pai tinha lhe pedido, e foi levar para o seu pai. Quando Isaque escutou Esaú se aproximando e chamando por ele, dizendo que tinha preparado o ensopado que lhe tinha pedido, teve um estremecimento muito grande por todo o seu corpo e disse: quem foi que veio antes de você? Eu fui enganado, pensei que era você e o abençoei, e ele será bendito. Esaú então pediu-lhe: abençoa a mim também, meu pai. Isaque respondeu: não posso. Teu irmão tomou a tua bênção. Por isso, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas um dia você sacudirá este peso de seus ombros. Depois disso, Esaú passou a odiar Jacó e dizia: quando meu pai morrer, matarei Jacó. Quando Rebeca soube o que Esaú tinha em seu coração, mandou chamar Jacó e lhe disse: Esaú, teu irmão, está prometendo que vai te matar. Vai e refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã, até que passe a ira dele. Jacó então partiu, deixando a casa de seu pai Isaque, e depois de alguns dias chegou à casa de Labão, irmão de sua mãe, e lá viveu por muitos anos. Que loucura. Só um minuto. Muito bem. Então, a partir dessa história, né, que a gente viu aqui um resumo, né? Então, vemos a história que já é conhecida também entre Esaú e Jacó, né, que é amplamente conhecida. Então, a partir dali, eles se separam, né? O Jacó acaba depois indo embora de casa, né? Com medo, né, do seu próprio irmão. E depois o Jacó, então, ele vai lá para a casa do tio dele, né? Labão. E aí depois uma outra história, né? Quando ele acaba então tendo seus filhos, né? Então ele tem 12 filhos, na verdade, e 11 filhos e uma filha, né? Depois ali nesse contexto ali
quando ele vai até na casa de Labão. Não vou entrar em todos esses detalhes daquela história, ali uma outra história longa também. E aí nós vemos depois, né, num outro momento, quando ele está voltando para encontrar-se com seu irmão, né, depois de muitos anos, ele retorna para se reconciliar com Esaú, né, isso acontece depois. Um pouco antes, né, disso, na verdade, ele tem o nome dele mudado, porque ele passa a noite ali lutando, diz a Bíblia, com um varão, né, que na verdade era o próprio Deus, né, e o nome dele passa a ser Israel, né, e claro, aí tem todo o significado depois, né, quando a gente pensa num povo, né, o povo de Israel, né, que depois, até hoje, né, tem o país, né, mas que forma justamente o povo de Deus e também conhecido como o povo de Israel, né? Então, isso vem aqui a partir desse encontro que Jacó tem com Deus, né? Ou essa luta que Jacó tem com Deus. Então, nesse contexto que, como eu falei, né, ele luta a noite inteira, né? E esse varão, né, o próprio Deus desloca a coxa, né, de Jacó, tá? E a gente vai ver que mais vezes depois Deus vai aparecer para Jacó. A gente vai ver depois separadamente esses encontros de Jacó. Lá no final da vida, né, Jacó acaba morrendo no Egito, né? Aí nós temos aquela história depois de José que a gente vai estudar no próximo encontro. A gente vai voltar um pouco isso aqui. Então, eles depois vão para o Egito, né? Tem toda essa história, e ele acaba morrendo lá, mas ele acaba sendo enterrado junto com junto com a patriarca Abraão, né? Ele morre no Egito, velho, depois de se encontrar com José, né? Tem aquela história. E no final, então os restos mortais dele, né? São levados para um lugar chamado Macpela, né? Perto de Hebron, né? Onde havia o túmulo da família. Então ele é enterrado junto com Abraão, tá? E, então, lá no final da vida, e aí essa referência lá em Hebreus, né? Ele abençoa os filhos, né? E nesse abençoar os filhos, né? Ele abençoa também os 2 filhos de José. Vocês viram que ele tinha quantos filhos, né? 11 homens e uma mulher, né? Mas quando se formam as tribos, né? Somente a partir dos homens, vamos dizer. José, não há uma tribo de José, por exemplo, né? Mas assim, os filhos de José, que são Efraim e Manassés, né, que nasceram no Egito, também se tornam depois 2 tribos, né? Então, em vez de José, os 2 filhos dele, né, tomam esse lugar dele e da própria irmã dele. Mas eu queria entrar aqui nesses destaques também dos encontros que Jacó teve com Deus. Nós vimos já alguns detalhes aqui, né, do nascimento dele, um pouco da trajetória dele, né, mas eu queria destacar aqui, né, os encontros que Jacó tem com Deus. E o primeiro, que também é conhecido, né, é quando ele está fugindo, né, quando há o desencontro ali, né, com Esaú, né, toda a história que nós já vimos, então ele foge. E no caminho, né, então o que acontece? Depois de adormecer, né, ele bota a cabeça numa pedra, né, não é travesseiro, é de fato numa pedra, né, e ele vê o anjo subindo e descendo numa escada que chegava aos céus. E Deus lhe apareceu e prometeu cuidar dele e o trazer de volta à sua terra natal. Então, vejam que, né, apesar dessa situação toda, e também, vamos dizer assim, desse contexto em que ele engana o seu irmão, né, mas mesmo assim Deus aparece para ele e Deus promete que vai cuidar dele, né? Então, o primeiro encontro dele é aquele sonho que ele tem, né, da escada, né, que vai até o céu, né, que está aqui configurada, né, certamente já foi ouvida muitas vezes, né, talvez desde o tempo da escola bíblica. Num segundo momento, Deus aparece de novo a Jacó. E aí é a ordem para ele voltar. Né? Quando ele vai lá para Labão, né, fica muitos anos lá, trabalhando, inclusive para ter direito ao casamento, né? E aí o sogro dele primeiro não quer que ele saia, né? Mas, enfim, depois ele acaba
acabou voltando 20 anos depois. Então Deus chega e diz: está na hora de voltar, Jacó. Volta, né? Volta para a tua terra, volta de lá onde veio, eu vou estar contigo. Tá? Então, novamente, Deus fala com Jacó. E aí, nesse episódio aqui, quando ele está retornando para se encontrar com seu irmão, né, um pouco antes disso, né, é que há essa luta, né, entre Jacó e um varão, né, que parece que é um anjo, na verdade, mas é óbvio, né, é a figura divina ali presente também, né? E é interessante aqui, né, nessa história, quando se olha o nome Jacó, e ali, quando nós vimos antes, um significado possível é que vem agarrado no calcanhar do outro, mas que também poderia ter o significado de traiçoeiro, né? E se a gente olhar um pouco a história de Jacó, né, esse significado, quer dizer, ele, de alguma forma, ele, já desde a nascença, de alguma forma, ele estava tentando ganhar o espaço dele e usando de algumas artimanhas não muito recomendáveis, né? Nós diríamos assim, né? Nesse contexto também. Mas, por outro lado, nós vemos ele também em constante contato sempre com Deus, né? Então, essa sintonia com Deus é uma outra marca interessante também aqui na vida de Jacó. E, a partir do versículo do capítulo 35, nós também vemos uma dedicação muito grande de Jacó a Deus. Então, no estudo passado, nós vimos, por exemplo, Isaac, né? Isaac fazia isso também, né? Isaac era um levantador de altares, né? Isaac era um pacificador, né? Que a gente viu. E podemos entender também que Jacó, ele, de alguma forma, aprende isso com seu pai Isaac, né? Essa questão de dedicar-se a Deus. Dentro de um contexto, claro, né? Em que nós vimos aqui que ele não tem nada de santo também, né? Mas mostra também, por outro lado, né? Isso eu queria destacar aqui, e que talvez Jacó mostre exatamente a situação do ser humano. Né? Ninguém é santo. Né? Todo mundo tem, eu diria assim, né, as suas artimanhas, né? Mas, por outro lado, o que se destaca aqui, né? É justamente essa dedicação de Jacó a Deus. Alguém poderia dizer assim: nossa, mas entre talvez o discurso e a prática as coisas não andavam tão bem assim, né? É verdade, né? Se olharmos por esse lado, sim. Mas, por outro lado, mostra um ser humano como qualquer um de nós, né? E os heróis anteriores também têm essa característica, né? De serem pessoas também com inúmeros defeitos, né? Eles não são santos, obviamente, né? Não é nesse sentido. Mas mostra sempre essa conexão com Deus, essa busca de Deus, esse querer, de alguma forma, sempre estar junto de Deus. E, por último, também, né, quando lá no final, quando se descobre que José, seu filho, está vivo, né, aquela outra história, a gente vai ver, então ele também é abençoado por Deus. Deus diz para ele: sim, vai para o Egito, Jacó, vai com teus filhos, vai. E aí tem toda essa história lá no Egito depois, né, que a gente vê também, onde o povo cresce de uma forma numerosa, né, dentro do Egito, depois acabam sendo escravizados, né, mas, por outro lado, Deus, de novo, age através deles, né? Então, há a presença de Deus, né, sempre muito marcante também nesse contexto. Então, também lá no Egito, né, a família, ou a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, né, foi abundantemente abençoada, né, e houve também uma continuação, né, nessa descendência. Tem duas questões principais aqui, né, que eu deixo para nós discutirmos, né, em relação a essa história de Jacó, mas também de Esaú. A primeira, né, o que aprendemos com os encontros de Jacó com Deus, né? Então, gostaria que abrissem agora suas câmeras de novo, né, para nós podermos aí conversar um pouco, né? Essa história é bastante longa, eu tentei resumir no máximo aqui, né, para a gente tentar, de alguma forma, dialogar um pouco sobre isso em 30 minutos, né? Para a gente
Agora, pensar, né? Tem muitas aplicações aqui, né? Mas eu trouxe duas, assim, de início aqui, né? Para a gente pensar. Que nós aprendemos... Pode também ser a outra questão primeiro, não precisa ser em ordem necessariamente, né? A gente pode começar pela outra também, não tem nenhum problema com isso, tá? Pode também ser uma outra questão, tá? Não tem nenhum problema, tá? É mais uma diretriz, assim, para a gente começar a conversar. Não sei se eu ajudei ou atrapalhei vocês aí agora, né? Vamos começar, então, pela questão ali do Isaac, né? Quando ele vende o direito de primogenitura, ele vende o direito de ser o filho mais velho, tinha uma série de privilégios, né? Pensar assim, né? Ele abre mão desses privilégios, mas qual é, assim, a implicação ali em relação a Esaú, né? Se olhar do ponto de vista assim, de um social, simplesmente poderia talvez não ter grandes implicações, né? Mas aqui tem implicações também espirituais, né? Tá aberto? A câmera tá e o falante também. Silêncio. 7 anos? 7 anos? 7 anos. Não foi 7 anos que ele foi para lá para poder casar? Ah, sim. 7 mais 7, né? Ele trabalhou 7 por Lia, mais 7 por Raquel. Isso. Ele ficou mais um tempo lá, né? Ele ficou, na verdade, 20 anos, né? Depois, né? Isso. Ele enganou o irmão e depois o Labão, né? O sogro dele, né? O sogro ou o tio dele? O tio e sogro, né? O tio dele, né? Porque ele gostou da filha mais nova do Labão, né? É Raquel. Isso. E aí o tio Ele casou a mais velha. prometeu a filha para ele se ele trabalhasse por 7 anos. E terminou os 7 anos e o tio deu a mais velha e não a mais nova. Quer dizer, enganou ele. E ainda prometeu a filha mais nova se ele trabalhasse mais 7 anos. Foi isso que aconteceu, né? Quer dizer, ele foi enganado por ter enganado o irmão, também foi enganado. Né? O ferro fere. E depois, para sair de lá, não foi fácil também, né? Que o Labão não queria deixar ele ir embora, porque ele produzia, quer dizer, ele começou a ficar muito rico. Aí o Labão disse, não é possível, né? Tu tá ficando muito rico. Aí eles estavam fazendo assim, todos os animais rajados, né? Malhados, né? Que nascem com pintas, vão ser minhas, né? As outras suas. E tinha poucas malhadas. Aí só começou a nascer malhada, né? E aí o Labão disse, não é possível, né? Sim. E o Labão foi atrás dele quando ele foi embora, porque a mulher dele, né? Eu não sei, ou as duas, porque ele ficou com as duas. Ele foi embora e sem o outro perceber, né? Quando ele percebeu, o sogro dele saiu atrás dele para tentar recuperar. Não me lembro se ele levou alguma coisa a mais dos animais, porque o cara foi atrás dele para reaver a situação, né? Não, na verdade, levou o que era dele, né? Nesse sentido, ele até assim, se ele usou de má fé primeiro, vamos dizer assim, né, com o irmão, agora lá ele sofre isso, né? Na pele, mas o jogo vira, né? Só que lá ele acaba depois sendo bastante correto, né? Nas tratativas dele, mesmo em relação
aquilo, os bens, enfim, né? A parte material que ele tem lá também, né? Sim. Mas é interessante isso que o Silvio levantou, né? Se a gente olha assim, como é um enredo ali, né? Da própria mãe participando, né? Na verdade, quem ficou de fora da história ali foi o Isaac, né? Que Ah, talvez até a gente estudou ele semana passada, eu fiquei pensando assim, um pouco no Isaac, né? Talvez num perfil muito meio ingênuo, assim, né? Dá a impressão, né? Que então talvez ele não percebeu isso, né? Tudo que estava acontecendo à volta dele, né? Tanto que ele foi enganado ali, né? O Esaú disse, não, quer comida? Tá, então me dá o direito de ser o filho mais velho. E o outro, tá bom, né? O outro também foi leviano, né? Eu queria chegar justamente nisso, né? Porque havia, assim, um peso, né, muito grande nessa questão de ser o primogênito, né? Então, ele carregava uma responsabilidade espiritual também, né? Porque ele era também o, além digamos assim, a família continuar, digamos, ser contada a partir do filho mais velho, né? Também havia toda essa, ele era o representante espiritual da família, né? Tinha esse papel também, né? E ele despreza, quer dizer, ele não dá muito valor, pois é. né, para isso também, né? Pois é, por que ele abriu mão disso, né? Qual foi a razão? O que ele ganharia com Mas aí, claro, aí a gente olha também, né? Quando eles estão no ventre materno, quando Rebeca ora a Deus, né? Ela já tem a resposta, né? Eles vão ser dois povos, mas o mais novo vai estar acima do mais velho, né? Que a gente olha assim, né? Pensa assim, nossa, talvez a gente poderia usar a expressão assim, né? Deus escreve reto por linhas tortas, né? Enfim, né? Para talvez Esaú não daria conta, né? Eu entendo assim, né? Nesse contexto, ele não daria conta de ser de fato aquele que daria continuidade a essa promessa do ponto de vista espiritual, né? Quer dizer que Deus preferiu aquele que usou de esperteza e de enganação para ser o alicerce, o criador de Israel. Mas eu diria assim que depois Deus botou ele nos eixos, né? Quando ele luta com ele, né? Sim. Sim, eu acho que a tua colocação é interessante, Silvio, né? Quer dizer, Deus usa alguém que talvez tenha um perfil mais articulado, vamos dizer assim, né? E Sim. talvez o outro era muito, talvez meio turrão, assim, pelo que dá para perceber também. Ah, Talvez ele não teria essa capacidade de levar adiante essa questão também da promessa. Mas a gente olha depois quando Deus luta com ele, depois Deus também bota ele no lugar, né? Quer dizer, isso também se percebe, né? Quer dizer, Deus molda o Jacó. Isso quando, né? Isso fica bastante evidente, né? Deus molda. E aí tem a questão, né? Que a gente traz isso para hoje, né? E tem aquele texto ali que fala do oleiro, né? Lá em Isaías, né? Nós somos o barro e Deus é o oleiro que vai moldando, né? sim. Então, não é assim, também não é qualquer barro que serve para ser moldado. Claro que a gente diz, para Deus não há impossíveis, né? Óbvio, mas também, por outro lado, se percebe que algumas pessoas, né, acabam, de fato, não seguindo, né? Acabam não tendo fé. E eu entendo, sim, que Esaú não tinha, não era talhado, talvez, né, nesse sentido, ou seria difícil, talvez, talhá-lo, né? Para dar continuidade, né? A essa questão. Mas eles se formam um povo também, né? Depois é citado, inclusive, né? Que são os Edomitas, né? É uma outra nação que se forma a partir de Esaú, né? Não tem nada a ver com. Mas essa nação, esse povo, pastor, é antes da troca de nome dele? Ah, não, esse é de Isaú, não é de Jacó. Não tem nada a ver com a parte que se separou e que virou muçulmano. Não, esses são os ismaelitas, né? Que são os filhos de Abraão.
né? Lá na semana retrasada, quando nós estudamos Abraão, né? Abraão teve o filho com a Sara, que é Isaac, né? Que a gente estudou semana Sim. passada, e teve o filho com Agar, que era uma escrava egípcia, e de lá nasce, depois ela é expulsa para o deserto, né? Então, ali aparece também Abraão mesmo, porque ela não era um filho, digamos, legítimo, né? Era de uma escrava, mas mesmo assim ele recebe uma bênção e diz que também será um grande povo, e ali surgem os ismaelitas, são os chamados povos do deserto, e que estão ligados também, de alguma forma, a árabes, né, de uma forma geral. E são descendentes de Ismael. E aí nós entramos, por exemplo, na questão religiosa, né, do islamismo, que hoje está lá com o Talibã e algumas outras questões, e lá na Palestina, por exemplo, né, essa disputa Israel e os palestinos, né, os palestinos são descendentes de Ismael, eles têm, e tanto que dentro do islamismo também, eles também acreditam, né, em Abraão. Também entendem Abraão como um patriarca deles, né, no islamismo. Interessante isso. E aí tem toda essa questão ali da descendência de Abraão, mas por parte do Ismael, né, que é uma outra linha, né, que não forma o povo de Israel. Né? E aí, se a gente olha, por exemplo, né, depois o povo de Israel, né, como a gente hoje conhece, né, o povo de Israel, depois, de um determinado período, são chamados de judeus, né, porque judeus, né, por causa de um dos filhos de Jacó, que chamava Judá, né, e num determinado momento, quando eles vão para o cativeiro, quando voltam, Judá ficava no sul, né, a maior parte dos remanescentes eram descendentes de Judá, e aí acabava. Aí vem a questão da Judéia ali, né? E aí, por causa do nome Judá e de terem um número maior, acaba passando com o tempo a serem chamados de judeus, né? E hebreus, eles são chamados lá no Egito, né? No Egito, os egípcios chamam eles de hebreus. Então, lá tem outro nome, né? Que é hebreus, né? Que também tem a língua hebraica, por exemplo, né, vem a partir dali também dessa questão lá do Egito, né? Mas é um pouco mais essa parte histórica, né? E tem diferença de línguas de hebreu para judeu, por exemplo? Não, eles falam, quer dizer, o hebraico é a língua deles, né? O hebraico. Mas, na verdade, quando eles foram dispersados, né, lá em 70 depois de Cristo, né, quando o Templo de Jerusalém é destruído, eles, né, se dispersam, a língua hebraica quase se perdeu, né? Porque, quer dizer, eles falavam, mas na Europa eles falavam o Yiddish, que é uma adaptação da língua, né? Tem alguma coisa a ver com o alemão também. E aí depois, em 1948, quando é recriado o Estado de Israel, né? E aí a língua hebraica volta de novo, né, com força a ser estudada nas escolas, enfim, então tem todo um A língua movimento. que hoje é em Israel é a língua Hebraico. Interessante. Que é uma língua que se lê de trás para frente, né? Escreve também, né? Escreve, escreve e lê ao contrário. Tem que começar de trás para frente a Bíblia. Isso. Em vez de escrever da esquerda para a direita, escreve da direita para a esquerda. Isso, exatamente isso. Deixa eu voltar aqui para outra pergunta, né? O que aprendemos com os encontros de Jacó com Deus? Eu acho que é aquela questão que você falou, Gosto, ali, de que Deus teria preferido o trapaceiro ali do que o outro lá que foi a caça, para fazer a coisa certinha. Acho que a relação é essa aí, o senhor já estava falando antes, né, pastor? Que na verdade, Deus dá oportunidade. Eu acho que Deus dá oportunidades. Quando a gente olha para Esaú, a gente não tem muita informação do Esaú a mais, assim, né? A gente pensa, houve muito mais de Jacó, por causa
a importância que ele teve, né? Mas a gente não se atém, de fato, muito ao Esaú para tentar entender por que não foi Esaú. Ah, isso que o Silvio colocou. Por que não foi Esaú? Pois é, essa aí era uma questão que eu estava pensando, pastor. Se a gente pensar assim, que Deus conhece todo o nosso pensamento, nossa vontade, antes mesmo da gente falar, se a vontade de Isaac era abençoar Esaú, porque, né, tipo, ele foi enganado que não era Jacó, mas a vontade dele era abençoar Esaú, né? E aí, depois, quando Esaú volta, ele pede para que ele abençoe, e ele diz que não pode fazer isso de novo. Não, que não podia, né? Isso era uma questão, assim, a bênção era uma só. Ele não podia voltar atrás, né? Isso é uma questão dentro daquele contexto também, né? A bênção, era Única. uma vez, única. Tanto que a gente vê depois, por exemplo, Jacó, lá no final da vida, né? E aí Hebreus cita isso também, ele, lá no final da vida, ele abençoa todos os seus filhos. E aí ele vai designando ali que eles vão formar as 12 tribos, né? E só que aí José não é nome de tribo, mas os seus filhos sim, que é Efraim e Manassés. Mas ele abençoa, ele coloca a bênção em cada um. E é interessante, né? Se vocês tiverem tempo, dá uma olhada ali nas bênçãos que Jacó dá sobre cada um dos seus filhos. Ele vai dizendo como cada um é. Interessante isso também. Então, de alguma forma, né, por que Deus abençoou Jacó, né? Eu diria assim que Deus usa as pessoas também, talvez, até às vezes, de formas que ou deixa as pessoas agir de alguma forma, mas ele, de alguma forma, transforma isso em uma questão boa, como aconteceu com José. Né? José foi vendido pelos irmãos. E aí ele foi vendido, os irmãos, vamos dizer assim, né, sacanearam ele, e depois é esse mesmo irmão que salva eles, né? Então, Deus também usa, digamos, as pessoas, não no sentido de usar maldade, mas às vezes eu entendo assim, Deus deixa as coisas acontecer, mas quem está com ele, né, ele abençoa. Então, isso também é uma questão importante aqui, né? A gente traz isso para o nosso dia a dia. Aí, isso que aconteceu com Jacó, né? A forma como a mãe dele também agiu, né? Deus não interferiu. Deus deixou. Mas Deus tem a forma dele também de conduzir as coisas sempre também para o bem. Né? Então, para levar justamente a uma situação que depois gerasse bênção. E de novo, né? Porque Esaú, né? Esaú se fala pouco, não se fala muito das características dele, né? Mas se fala justamente Jacó, porque ele é o herói da fé. Então, ele é assim, o mocinho, né? Então, se fala dele. O Esaú não, né? Mas se olharmos do ponto de vista espiritual, não havia uma característica nesse sentido em Esaú, né? Então, me parece que ali está a grande questão. Por que Jacó e por que não Esaú? Por causa disso que eu até agora falei há pouco, né? Desse encontro, dos tantos encontros que Jacó teve com Deus, Deus teve com Jacó, né? Então, é nesse sentido também, né? E acho que uma coisa fica muito clara aqui quando a gente olha os heróis, né? Eles não, né? Não são assim, são de carne e osso, né? Vamos dizer, são pessoas com todas as suas dificuldades e carências e com seus pecados, né? Não há como ser diferente. Mas, de novo, né? O que entra aqui é a questão, de fato, que eles se mantiveram na fé. Por isso que eles estão lá, né? Justamente são modelos de fé, dá para dizer assim, né? Por isso são citados ali em Hebreus, né? Eles são modelos de fé. A gente chama de heróis, mas são modelos, né, de fé, e cada um com as suas características também. E aí, se a gente vai, né, a gente ainda vai olhar alguns outros, né? A gente vai tentando decifrar um por um, para mais ou menos entender, né, essas características, como cada um era, né? Nesse sentido também. Mas acho que aí está uma questão importante, né? O quanto
essa conexão com Deus, eu diria assim, que é conexão no sentido, né, de fé, né? Esse é o diferencial, justamente. E como nós estamos aí na semana da reforma, né, eu diria assim, nada mais apropriado, né, do que a gente relembrar um pouco esses heróis da fé e pensar, né, nessa redescoberta de Lutero também, né, quando ele se depara com um contexto ali onde tudo deveria ser comprado, né? Se pagava por tudo, havia as relíquias, havia as indulgências, e com isso se pensava que conseguia comprar o céu, ou se usava isso para arrecadar fundos, enfim. E aí Lutero vem justamente de novo, né, traz de volta essa questão da fé. Então, o que torna eles, de fato, modelos é porque eles se mantiveram firmes na fé. E são modelos de fé, né? Podemos, com certeza, dizer, porque isso está atestado, né, também no Novo Testamento. Fé e ação, né, pastor? Estava pensando agora, lendo ali de novo, né, o que aprendemos com os encontros de Jacó com Deus, acho que nós também temos os nossos encontros com Deus, né? E assim, eu acho que é como Deus meio que testou Jacó para ver se ele poderia, né, ser a pessoa para proliferar a nação, usar ele como instrumento. Acho que ele faz isso com a gente também, né? De ver assim se realmente a gente está firme na fé, né? Eu acho que esse é o ponto. E não esquecendo também, né, acho que ali o sonho que Jacó teve, depois outros momentos também, Deus sempre dizia para Jacó, né, eu estou contigo, vai, agora tu faz isso, eu estou contigo. Então, também essa promessa, né, e essa presença de Deus é muito peculiar, né, nessa história de Jacó, e como a Luana colocou, trazendo isso para nós hoje também, né, essa certeza é importante que a gente sempre tenha. Quer dizer, Deus está com a gente. Aconteça o que acontecer. E Jacó também passou por maus bocados ali, né? Não foi tão fácil, né? Você não é assim, tudo tão tranquilo, né? E de alguma forma, né? É isso que o Silvio também coloca, né? Claro que nós, como pecadores, nós fazemos burradas, como Jacó também fez. E é verdade também que quando a gente faz as burradas, a gente acaba tendo as consequências, né? Isso não quer dizer que Deus não nos perdoa, Deus perdoa, claro que perdoa. Né? Quando há um arrependimento sincero e verdadeiro, Deus perdoa sempre. Mas as consequências, né, dos nossos atos, de alguma forma, eles permanecem, né? Eles fazem parte da nossa vida, mesmo nós tendo recebido o perdão de Deus, né? Elas continuam. Disso a gente não consegue se livrar, né? Porque ela faz parte. E Jacó é um exemplo disso, né? Ele confiava em Deus. E, de alguma forma, também as burradas que ele fez lá, ele né, acabou pagando, de alguma forma, por isso também, né? Então, ele teve que se esconder, teve que se refugiar, teve que fugir, enfim. Então, ele também, né, pagou de alguma forma por causa das coisas que ele fez, equivocadas também. Então, essas consequências, não dá para dizer que elas, a gente faz isso, né, elas somem. Não, né? Essas permanecem. Mas Deus, quando há arrependimento sincero e verdadeiro, ele sempre perdoa. Talvez a gente poderia dizer isso que Lutero dizia, né? Que nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores, né? E esse se aplica aí também, né, nessa história de Jacó. Nós somos pecadores e justos ao mesmo tempo. A gente anda o tempo todo, né, nessa trajetória. Justos porque Cristo fez tudo por nós. E continuamos pecadores também, né? Então, essa é a nossa trajetória e que a história de Jacó também nos lembra isso, né? Muito bem. Alguma? Quer falar? Tem, pastor, mas uma das coisas que a gente. Boa noite, primeiro, né? Boa noite. Que a gente tem que sempre também lembrar, né?
que as coisas acontecem no tempo de Deus, não é o nosso tempo para as coisas acontecer, né? A gente quer as coisas, a gente sabe que a gente é justo, que a gente é pecador, mas a gente quer que Deus perdoe, que seja rapidinho, e não é bem assim, né? Porque a questão do perdão, ele te vem, assim, você está fazendo alguma coisa, ele te vem, ele te traz a resposta, ele te traz uma resposta na prática, e essa resposta prática, assim, é que pra gente às vezes demora, né? Essa resposta de Deus pra gente. Com certeza o tempo de Deus é um tempo completamente diferente do nosso, não tem nenhuma dúvida disso, né? Tanto que diz lá, né, no Antigo Testamento, né, que um ano para Deus é como uma noite que se foi, né? Ou 1000 anos, né? Como se fosse um sopro, né? Então, claro que, né, Deus tem uma outra forma, né? Um outro momento, né? De fazer as coisas que nem sempre é o nosso. Às vezes muitas vezes porque muitas vezes ele deixa as coisas seguindo, quer dizer, ele não, né? Não interfere até porque não há problemas, né? Diria assim, né? Mas Às vezes falta a compreensão, né, da resposta, talvez seja isso, às vezes não é o tempo, né, pastor, às vezes, né, a gente está esperando, é aquilo que eu falei da fé e ação, né, tipo, nós precisamos também agir, né, não adianta ficar esperando que caia do céu, né. sim, e às vezes, de fato, isso, a gente às vezes não consegue perceber que essa ajuda está ali, né? Ou que essa ação aconteceu. E às vezes ela acontece, sim, não de uma forma estrondosa, né? Mas ela vai acontecer normalmente. A gente olhar também a nossa vida, digamos, da nossa rotina, às vezes ela está ali na rotina. Ela às vezes está lá no sentido de, no dia a dia, Deus está agindo, está nos dando as coisas, né? Então, ela está ali também, né? Então, só que a gente, claro, a gente nem sempre, às vezes, não consegue visualizar ou vislumbrar isso, né? A gente acaba focando mais quando há dificuldades, né? Aí que a gente, né, fica mais angustiado. E é normal também, porque isso também é parte do próprio ser humano, né? Tanto que lá no Salmo, né, diz, invoca-me no dia da angústia, né? Porque no dia da angústia tu tá mais, precisa mais, né? Então, Deus, invoca-me no dia da angústia, né? Quer dizer, ele já está dizendo justamente que ele sabe que nós vamos invocá-lo mais, né? Porque a gente vai precisar muito mais, né? E não há também um erro nisso, né? Mas, de fato, né? Isso também está dentro do nosso contexto, né? De, como pecadores, né? Que a gente ainda não consegue resolver tudo isso, né? Com tranquilidade. Mas eu diria assim, né? Voltando aqui para o Jacó, né? Acima de tudo, estar sempre no encontro direto com Deus, né? Essa, na verdade, é a nossa vida e é nesse sentido que a gente caminha, né? E vai direcionando toda a nossa vida, né? O tempo todo. Também. Muito bem, então nós terminamos aqui. Vamos terminar com a oração da bênção, né? E aí depois nós podemos continuar conversando. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Tudo bem. Mais um homem da Bíblia. Estamos aqui com a briga do Esaú e Jacó, cachorro e gato aqui agora no momento. É, Deixa eu só... Ai, que sarro. Que houve? a Blume e o Zerinho. O Zerinho passou aqui por baixo.